Aos irmãos aqui da Igreja Batista Água Viva aqui em Camaragibe, aos irmãos que têm nos acompanhado aí dos outros estados em São Paulo, aqui dos outros bairros também da cidade de Camaragibe. Um abraço, nós estamos sentindo muita falta dos irmãos. Os irmãos que fazem parte da nossa igreja, estão no grupo da igreja, receberam as informações e o motivo de nós não voltarmos aos cultos presenciais nesse domingo. Nós vamos voltar apenas nesse próximo domingo, do dia 12 de julho. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor preferiu dessa forma e assim nós vamos fazer. Amém? Tem alguns recados para dar para os irmãos. Muitos irmãos me mandando mensagem: pastor, quando o culto volta, pastor, quando a igreja volta, pastor, quando a igreja volta. Quero lembrar aos irmãos que a nossa igreja ela nunca parou. A Igreja Batista Água Viva sempre permaneceu ativa. E eu falo isso através das nossas células. Os cultos no prédio da igreja não estavam acontecendo, mas nas casas as células aconteceram e se intensificaram. Por isso, irmãos, nós somos uma igreja em célula e damos importância para isso também. Eu quero lembrar os irmãos que tanto as células que acontecem nas quintas, nas sextas, os cultos voltando, as células precisam acontecer com a mesma intensidade e com a mesma importância. Algumas igrejas, sim, elas realmente pararam, porque elas não têm o sistema em células, não fazem culto no lar. Então a igreja literalmente parou, a nossa igreja não. Nesse período, o Senhor trouxe pessoas de volta à igreja, ao corpo de Cristo, e nós estamos muito felizes por aquilo que o Senhor fez nesse período, trazendo pessoas de volta para o corpo de Cristo. Pessoas se converteram também nesse período, através das visitas que nós fizemos. E é muito importante, irmãos, ainda assim, os cultos voltando, as células acontecer com a mesma intensidade. Os irmãos têm recebido no celular os devocionais diários. Caso você não esteja recebendo, você pode ir lá no site da igreja, no www.ibavpe.com.br. Quando você clica no devocional, tem um símbolozinho de WhatsApp. Você pode clicar lá, que vai aparecer uma mensagem: quero receber os devocionais diários. Assim que você entra no site, já tem esse botãozinho. Você pode clicar que você vai receber essas mensagens diárias que tem nos abençoado grandiosamente. Aos irmãos, eu fico feliz que às vezes manda mensagem dando um retorno para nós: pastor, essa mensagem foi muito boa, gostei muito, Deus falou comigo, o meu dia hoje vai ser diferente depois dessa mensagem. Fico feliz dos irmãos que têm acompanhado. É uma leitura breve, irmãos, uma leitura de 2, 3 minutos, mas que se você ler ali com o seu coração aberto, Deus fala poderosamente com você. Lá no nosso site tem outras informações também das nossas pregações, estamos colocando algumas edificações e todas as ministrações que nós estamos realizando durante esse período da pandemia, as pregações que foram realizadas antes do período da pandemia, todas elas estão no nosso YouTube, no IBAV-PE. Você pode colocar lá no YouTube IBAV-PE, você entra no nosso canal, se inscreve lá, tem várias ministrações. Os nossos cultos, retornando agora no dia 12, eles vão continuar também tendo culto online, por causa de alguns irmãos que não podem estar ainda presencialmente. Mesmo nós tomando todos esses cuidados que nós vamos tomar, colocando um distanciamento mínimo de pelo menos 1,5 m, álcool em gel na entrada, na saída, com distanciamento, sem um abraço, sem esse aperto de mão. Vamos dar preferência em separar as pessoas por famílias, sentarem juntos, mas eu creio que logo, logo nós vamos ter dissipado isso de uma vez, vamos poder nos abraçar, matar a saudade cada vez mais, amém? Em relação ao site dos Kids, nós vamos retornar ele não no dia 12, nós vamos colocar ele no ar no dia 19. Nós queremos colocar agora no dia 5, mas nós estamos preparando algo especial aí. Então, no dia 19, domingo do dia 19, nós vamos estar com algo muito legal para os pais aplicarem na vida dos filhos, para os filhos assistirem. Vai ter muita coisa lúdica
para as crianças brincarem também no site da igreja, tirar um pouquinho as crianças do YouTube, às vezes de alguns canais que não edificam. Esse blog aí, o site dos Kids, vai ter muita coisa legal também. No dia 12, irmãos, que vai ser o nosso domingo, nós vamos ter a ceia do Senhor. E eu quero que você traga 1 quilo de alimento. Esses alimentos nós ainda estamos arrecadando. É lógico que nós ficamos com um bom estoque há tempos atrás, mas esse estoque já está um pouco baixo. Nós vamos arrecadar alimento agora no dia 12, para que caso alguma família esteja necessitada, nós podemos ter alguma coisa a que recorrer a essas famílias. Caso você, que faça parte da nossa igreja, tenha qualquer necessidade, nos procure, irmão. Às vezes não dá para saber de todo mundo. E caso você também conheça alguém, você pode entrar em contato comigo, você pode entrar em contato com o pastor Cícero, e a gente vai estar ajudando essa família com tudo aquilo que for possível para nós também. Amém? Tem alguma informação a mais aí para dar? Os irmãos lembram aí? Não? Eu quero convidar você a orar comigo, você que está na sua casa. E você que vai assistir essa live, que está online conosco agora, eu quero pedir para você, irmão, não saia no meio da live. Esse é a nossa ministração da palavra, é o momento que nós temos, é esse meio que o Senhor nos proveu. Quando nós estamos no culto, a gente não simplesmente levanta, vai embora, e às vezes a gente sente falta de alguns irmãos. Eles entram na live, dão um oi, vão embora, mas isso não é o interessante. O interessante é que você permaneça e que seja edificado pela palavra. Nesse momento, eu quero convidar você a orar conosco, a orar pela nossa igreja, a orar pelas nossas células, porque esse período pós-pandemia, nós precisamos estar preparados como igreja para receber aqueles a quem o Senhor enviará para nós, que nós possamos estar prontos, as nossas células prontas, para que possamos acolher essas vidas que chegarão, porque eu creio que o Senhor enviará vidas, assim como Ele já tem enviado nesse período, amém? Quero convidar você que está na sua casa a fechar os seus olhos. Nós também vamos orar aqui pelo nosso estado, o estado do Pernambuco, e orar pela nossa nação, o Brasil, amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça aqui nessa noite e nós oramos ao Senhor, pedindo, Deus, que o Senhor nos capacite, o Senhor nos prepare os líderes de célula, que o Senhor prepare as casas, os lares, os membros, a essas pessoas que o Senhor já tem enviado nesse período, as pessoas que o Senhor já tem colocado no nosso meio, no nosso coração, pessoas que o Senhor tem enviado à nossa igreja, que nós possamos estar prontos a acolher essas pessoas, a servir essas pessoas, a essas famílias, que o Senhor nos dê os meios, os recursos humanos, para que possamos cuidar de cada uma dessas vidas com qualidade e excelência. Nos ajude nisso, Senhor, porque nós cremos que essas pessoas que o Senhor já tem enviado, o Senhor enviará ainda muito mais pessoas. E que o que nós queremos é estar prontos como igreja para servir a essas pessoas. E também queremos orar, Senhor, pelo nosso estado, o estado do Pernambuco, e orar pela nossa nação. Nós vimos, Senhor, que esse gráfico, essa curva já tem descido muito, mas o que nós queremos, Senhor, é que isso zere. A essas pessoas venham ser curadas no nome do Senhor Jesus. E o que nós oramos é para que essas vacinas que têm chegado de outros países, que elas venham ser eficazes, porque o que nós queremos, o que nós desejamos é uma cura total para a nossa nação, para o nosso estado, a que possamos voltar com uma vida cada vez mais ao normal. Nós oramos ao Senhor porque cremos que é o Senhor que pode fazer essas coisas. E cremos no Senhor, no seu poder e também na sua grandeza, Pai. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode colocar para gravar aí, viu, amor? Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis 5. 2 Reis, capítulo de número 5. Pode deixar no 2, pode deixar no 3, não. Não deixa virado para cá não, senão vai voar o papel aqui, ó. Isso. Amém. Glória a Deus, irmãos. 2 Reis,
capítulo de número 5. Eu quero ler a partir do versículo de número 1. 2 Reis 5, 1. Você pode acompanhar aí, direto na live, a Aline vai estar colocando o texto. E eu quero que você acompanhe conosco, amém? A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Esse detalhe é o que faz toda a diferença nesse texto que nós vamos continuar lendo. Vírgula, porém leproso. Esse Naamã, né? Verso número 2. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ou leia-se, ela era escrava da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata. É muita prata, viu, irmãos? Vamos dizer que era quase aí 350 quilos de prata. Ainda 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, ele rasgou as vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar e dar vida, para que este envie a mim, para que eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que ele procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo de número 10. Então, Eliseu mandou chamar um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então, olha aqui, irmãos, Eliseu nem foi, viu? Ele mandou um mensageiro lá para levar o recado. Falou: mergulha 7 vezes e tua carne será restaurada. Verso de número 11. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão no lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são Abana e Farfar rios melhores de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Verso número 13. Então se chegaram a ele os oficiais e lhe disseram: meu pai, se o profeta alguma coisa difícil, tivesse dito alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já apenas te disse: lava e ficas limpo. Verso número 14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, porém, peço que aceites o presente do teu servo,
Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã, se não queres, eu peço-te que ao teu servo seja dada levar uma carga de terra de 2 mulos, para que nunca mais o teu servo ofereça holocaustos e sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quanto ao meu senhor, entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele encosta na minha mão, eu também tenho que me curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Até aqui, irmãos, eu quero convidar você a orar mais uma vez comigo e que a nossa oração seja que o Senhor fale conosco, amém? Feche os seus olhos, quero que você coloque a mão no seu coração e que você ore comigo em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor aqui nessa noite e nós te pedimos, fale conosco pela tua palavra, seja ela o nosso alimento, aquilo que nos edifique, que nos transforme, que encha o nosso coração de fé, esperança, que nós possamos ver o tamanho do milagre que o Senhor pode fazer através do teu enorme poder. A nossa oração é para que, através dessa ferramenta que nós temos hoje, o Senhor as use, para que o Senhor nos alimente, para que o Senhor nos abençoe. E eu oro também, Senhor, para que essa mensagem hoje entre nesses lares e abençoe a cada pessoa que está ouvindo. Cada uma dessas pessoas sejam ministradas, que a palavra entre nessas casas. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. A você que está na sua casa, irmão, caso você esteja aí sentado, sua TV ligada, sei lá o que passa esse horário, nem sei mais, desligue sua televisão, irmão. Agora é o momento de você separar ao Senhor. Quero mais uma vez reforçar, não saia no meio da ministração. Eu assisto depois. Depois eu entro no YouTube e eu assisto a ministração. Sabe, esse momento de nós estarmos juntos, irmãos, de você saber se policiar, de você saber separar o tempo para o Senhor, se disciplinar. Porque você não pode chegar num culto e falar, eu vou embora e eu vejo depois. Não. Eu preciso me disciplinar e saber que esse momento é reservado para ouvir a ministração da palavra. E dessa forma, é a forma que o Senhor falará com você. Amém? Hoje eu quero falar sobre o milagre de Naamã, esse texto conhecido na palavra de Deus, e um texto muito conhecido do Antigo Testamento, onde fala a respeito desse Naamã, um herói de guerra. Mas diz um pouco à frente, vírgula, porém leproso. A lepra naquele tempo não existia cura. Então, quem pegasse lepra, essa pessoa estava condenada. Condenada totalmente à morte. Ela ia ter que se sair da família, de onde vivia, para viver isolada em alguma aldeia de leproso. E esse homem, ele volta da guerra, volta como um herói, mas esse herói, mesmo sendo um homem grande, poderoso, o não mais poderoso, mas o segundo mais poderoso da Síria, da capital Damasco, esse homem tão poderoso, ainda assim, dependia da graça e da bondade do Senhor. Esse homem aqui era um homem de muita projeção. Diz que Naamã era um homem muito honrado. Ele tinha honra militar, ele tinha honra política e ele tinha honra popular. Eu quero que você acompanhe comigo de novo no versículo de número 1. 2 Reis 5:1. A sua honra militar diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Ele era um comandante, um herói de guerra. Ele era chefe das forças armadas, esse herói nacional, um homem poderoso. Mas ele estava no topo, irmãos, não tinha mais o que ele pudesse conquistar.
a não ser que tirasse o rei da sua posição e ele entrasse na posição do rei. Ele não tinha mais como subir, mas até o homem que está no topo, no lugar mais alto, esse homem ainda depende da graça do Senhor. A nossa posição, seja ela a menor, seja uma posição mediana, seja uma posição superior, para Deus não existe. Todos nós estamos abaixo do Deus o Todo-Poderoso. Para Deus não tem o menor, o mediano e o superior. Todos nós necessitamos da graça do nosso Senhor. Ele tinha sua honra política. Era um grande homem diante do seu Senhor. Diz um pouco mais à frente, ainda no versículo de número 1. Era grande homem diante do seu Senhor. O Senhor, que era o rei. Senhor com letra minúscula aqui. Então ele tinha o seu poder político, poder de influência, porque ele poderia chegar diante do rei. Ele poderia estar junto ao rei, por ser esse herói, por ser esse homem conceituado, por ele ser esse homem grande diante do rei da Síria. E diz também que ele era um homem de muito conceito, ainda lá no versículo de número 1, e diz assim, e de muito conceito, não apenas conceito com o rei, mas conceito popular. Conceito com o seu exército e conceito com a nação. Então imagine, irmãos, um homem famoso, um homem popular, um homem herói de grande conceito, um herói militar com suas honras militares, suas honras políticas, honrado pelo povo, vírgula, porém, leproso. Ele podia ter muitas coisas, mas por ser leproso, ele perderia tudo aquilo que ele tinha. Mas olha aqui, Naamã, ele era abençoado antes mesmo dele crer no Senhor. O Senhor o abençoou antes mesmo dele se voltar para ele, antes mesmo dele falar, não existe Deus senão em Israel. Porque lá no versículo de número 1 diz assim, porque por ele o Senhor com letra maiúscula, que diz que Deus deu vitória à Síria. Não vitória contra Israel, porque nesse período eles estavam num período de aliança. Mas o Senhor deu vitória à Síria. Quem foi que deu vitória a Naamã? Quem colocou Naamã no posto mais alto? O Senhor. Deus já estava preparando a vida de Naamã. Naamã era um herói de guerra, porque o Senhor o colocou naquele lugar. Ele era um homem de honra militar, honra política e honra popular, porque o Senhor o colocou naquele lugar. Às vezes, há homens que se iludem e dizem que eu cheguei pelo meu esforço. Eu cheguei aqui porque eu batalhei muito. Mas mal sabe que se chegou onde chegou, chegou pela graça do Senhor. E se chegou onde chegou, chegou porque o Senhor o levou até esse lugar. Mas ele tinha um grande sofrimento. Ainda no versículo de número 1 diz que ele era um leproso. Ele tinha sucesso público, mas no seu particular, ele era um grande fracassado. Porque ele era um grande herói quando ele estava com a sua armadura de guerra. Agora, quando ele entrava dentro da sua casa, que ele tirava a sua armadura, ele via o que realmente era a sua vida. Aquela sua armadura não passava de uma máscara. Que quando ele estava no seu particular, ele era quem ele realmente tinha que ser. Ele ainda não tinha sido isolado para uma aldeia, não tinha sido colocado em caverna pela sua posição. Muito provavelmente escondia a sua condição de saúde. Mas quando ele entrava na sua casa, quando ele tirava a sua armadura, o seu sofrimento estava lá, porque ele ficava totalmente
impotente ao seu sofrimento. Nada ele podia fazer. A lepra, quando ela é citada na Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ela é também um tipo, ela é uma figura do pecado. Por quê? A lepra, ela nos separa. A lepra separava as pessoas das famílias, separava as pessoas colocando ela em cavernas, ou ela tinha que ficar numa aldeia específica. Ele era lançado fora da sociedade. Assim também é o pecado que nos separa do Senhor, nos distancia da presença do nosso Senhor. Quando nós estamos no pecado, nós vamos nos distanciando de Deus, perdendo a chama, o amor, o vigor, a força. E ele, através desse sofrimento, essa figura que nos separa, que é a lepra também nos insensibiliza. O que é a lepra? A lepra, ela hoje pode ser conhecida, algo parecido com a hanseníase. É uma doença de pele, aquilo ia apodrecendo a pele da pessoa. As mãos, os dedos ia apodrecendo e caindo. E a pessoa não sentia, porque onde criava aquelas manchas, a pele ficava totalmente insensível. Assim é também o pecado, que nos torna insensíveis à presença do Senhor. Às vezes alguma pessoa ela diz assim, mas eu não consigo mais sentir a presença de Deus, eu não consigo mais sentir o Senhor. Mas às vezes a pessoa está vivendo uma vida totalmente distante de Deus, uma vida tão em pecado que não tem como ela estar sensível ao toque do Senhor, sensível à voz do Senhor. Por isso o pecado também cria insensibilidade. O pecado também deforma, ele ia criando deformidades. Podia deformar o rosto da pessoa, os membros do corpo da pessoa. E isso é o que o pecado faz. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Mas o que nos deforma, o que nos deixa, distantes da imagem do Senhor, em sermos parecidos com Cristo, é o pecado, que vai deformando não o nosso corpo, mas deformando nossa alma, nosso espírito. Nós vamos nos tornando deformados e precisa ter um arrependimento para que o Senhor nos restaure ao nosso estado original. E outra coisa também a respeito da lepra, uma outra figura a respeito da lepra, é que a lepra contamina. A lepra era uma doença altamente contagiosa, por isso que as pessoas que eram contaminadas, elas precisavam sair de perto de onde estava aquela população, de onde estava aquela sociedade, e eles eram colocados em lugares separados. Inclusive, no Novo Testamento diz que eles tinham que andar até com sinos, e eles ficavam com aquele sino gritando leproso, leproso, porque as pessoas não podiam chegar perto delas. Que a lepra contamina. Assim também o pecado. Algumas pessoas que não escolhem bem quem são as pessoas com quem elas vão andar, quem são as pessoas que elas vão ouvir, quem são as pessoas que elas escolhem colocar na sua vida. E devido a isso, ela vai se contaminando da lepra desse mundo, que se chama pecado. E outra figura da lepra, e a última, é que a lepra mata. A lepra, ela era uma doença que matava, mas ela não matava de uma vez, como um infarto, como um AVC. Era uma morte lenta. A pessoa que tinha lepra, aquilo ali ia se alastrando, até que tomasse conta do corpo, dos órgãos vitais e aquela pessoa morresse. O pecado é da mesma forma. A pessoa que está contaminada com o pecado e não busca o arrependimento da parte de Deus, aquilo vai se alastrando, se contaminando e vai aumentando, até que essa pessoa
morra espiritualmente. Por isso, irmãos, é tão necessário recorrermos ao Senhor, a que Ele nos limpe, a que Ele nos purifique, a que Ele nos lave do nosso pecado, para que não estejamos nós vivendo essa vida de insensibilidade e nem vivendo essa vida no caminho de morte. O Senhor tem para nós um chamado de arrependimento. A você que está no caminho de um leproso, saiba que o fim desse caminho é a morte. E que se não haver uma conversão, uma mudança de direção, esse final é um caminho de morte. E o Senhor traz a você o alerta. Opa! Isso aqui eu estou contaminado, eu estou insensível ao Senhor, insensível à palavra de Deus, insensível aos louvores, insensível à voz de Deus. Há algum problema. O que eu vou fazer? Eu vou recorrer ao Senhor, a que Ele me purifique novamente. E ele tinha esse sofrimento dessa, como eu disse, dessa impotência. Porque a pessoa com lepra naquela época nada podia fazer. Pense, irmãos, como devia ser difícil receber um diagnóstico naquela época de: ó, Senhor, o Senhor tem lepra. Você não podia fazer nada. Não, todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, toda a popularidade e fama do mundo não podia trazer cura para um leproso. Ele tinha suas limitações na medicina, ele vai ter as suas limitações do dinheiro, ele tinha a sua limitação política, porque ele pegou lá 35, versículo de número 5, diz que ele pegou e partiu com 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Porque na cabeça dele, ele falou: eu vou chegar diante do rei, porque nossos reis aí têm uma amizade, eu vou chegar lá com uma carta, vou chegar lá com muito dinheiro e vai resolver o meu problema. E ele percebeu que toda ajuda política não resolveria nada para ele. Ele percebeu que a medicina da época não podia salvar ele. E ele teve que perceber que todo o dinheiro e tudo que ele poderia ter não resolveria o problema dele. O problema, irmãos, que nós temos dessa lepra interior não se resolve com conversas, não se resolve com poder, não se resolve colocando debaixo do tapete, não se resolve com a sua conta bancária, se resolve com arrependimento, se resolve com aproximação e reconhecimento de quem é Deus, de quem é o verdadeiro Senhor. E aí ele tinha esse grande equívoco na vida dele. Primeiro, em pensar que Deus se submete aos poderosos. Na cabeça dele, eu sendo um homem tão poderoso, esse Deus de Israel tem que se submeter a mim. E ele vai até lá achando que o seu poder, que a sua posição lhe garantiria alguma cura. E nesse pensamento totalmente errado mostrava o quanto o coração dele era orgulhoso. O quanto Naamã era um homem orgulhoso. E o seu orgulho refletia nas suas atitudes, em pensar: eu vou chegar diante do rei, entrego a carta, levo uns presentinhos para agradar, seja rei, seja profeta, seja quem for, e saio de lá com a minha cura, porque Deus aí vai ter que me curar. Deus não anda na agenda dos poderosos e nem anda na agenda de ninguém. Ninguém pode submeter Deus a nada. Ninguém pode submeter a Deus a minha vontade. Ninguém pode submeter a Deus aos nossos caprichos. A nossa oração precisa nos lembrar quem somos e quem Ele é. A nossa oração não é eu ordeno, eu determino,
eu falo que vai ser e não vai ser. Não! A nossa oração é ao Senhor: seja feita a tua vontade, não a nossa. O Senhor não se coloca na agenda dos poderosos, na agenda de ninguém. A nossa oração é para nos lembrarmos a quem precisamos nos submeter. A sua oração é para que você se lembre a quem você precisa se submeter, que você só não pode. E é por isso que você precisa orar, que Deus não vai se submeter àquilo que você deseja, mas que você, através da oração, precisa se submeter a quem Ele é, lembrando-se da sua pequenez e lembrando da grandeza do nosso Senhor. É por isso que oramos, para que possamos sempre nos lembrar que a Ele nós precisamos nos submeter, é a Ele a quem precisamos nos prostrar, e seja quem for, precisa se submeter ao grande, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. É isso que nós precisamos fazer. Ele também tinha esse grande equívoco, além de achar que Deus se submeteria à agenda dele, como também já falei, achar que bênção de Deus pode ser comprada. Há pessoas que quando ofertam na igreja ou quando dizimam na igreja, o pensamento dela é o seguinte: eu vou ofertar aqui para Deus me dar aqui, tentando fazer um tipo de barganha com Deus, ou tentando comprar a Deus. Ó Deus, eu estou dando uma oferta para o Senhor aqui, mas essa oferta que eu estou dando é pelo retorno que eu estou visando. Sabe, se a sua oferta, se a sua contribuição não tiver total desprendimento e tiver generosidade apenas em abençoar a obra de Deus, se você oferta com qualquer tipo de pensamento em retorno futuro, você está ofertando e contribuindo de forma totalmente equivocada. Não, o nosso Deus não está para ser vendido. A bênção de Deus, a fé, não está para ser comprada. A igreja não é a empresa onde você chega e coloca lá o seu aditivo, onde você vai aplicar o seu dinheiro. Saiba que qualquer forma de contribuição precisa ser uma forma desprendida e generosa, sem nenhuma pretensão. Mas Naamã não. Naamã prepara todo o seu dinheiro, tudo que tem para ele levar até aquele lugar, pensando o quê? Se ele fazer de difícil o profeta, eu vou mostrar o tanto de prata que eu trouxe para ele. Eu vou mostrar o tanto de ouro que eu trouxe para ele. Eu vou mostrar essas roupas maravilhosas que eu trouxe para ele. E a gente lê assim, roupa hoje, irmão. Qualquer lugar você vê roupa de 10 conto hoje, né? Mas naquela época, irmão, para ter roupa não era algo simples. Não existiam as confecções como existem hoje, irmãos. Era algo muito, mas muito difícil. E as roupas que Naamã está levando para lá não são qualquer roupa, são roupas festivais. Então, com certeza, roupas de linho finíssimo. Mas saiba, o nosso Deus não está à venda. A nossa fé não está à venda. As bênçãos de Deus não estão à venda. O que o Senhor desejava de Naamã não é que ele levasse coisas, mas é que ele tirasse o orgulho do seu coração e levasse a humildade, coisa que passava longe da vida desse homem. E ele também se equivocou em pensar que o reino de Deus e as glórias humanas podem colocar ele numa posição especial. Quando o profeta recebe ele, eu quero que você leia comigo lá no versículo de número 9, diz o seguinte: veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então pense, irmãos, estava lá o profeta Eliseu, um homem simples,
Chega Naamã com seus cavalos, os carros, toda a sua comitiva de servo, toda a prata, ouro, as suas vestes. Ele chega e para na casa do profeta. O que ele imagina? Esse camarada vai colocar até um tapete branco para me receber. Ah, eu sou Naamã, eu sou herói de guerra. Eu vim lá da Síria para falar com ele. E eu não sou qualquer pessoa, eu tenho uma carta lá do rei da Síria. E ele não percebe que essas glórias humanas não podem nos colocar numa posição especial. No versículo de número 10 diz o seguinte: veio, pois, Naamã, já li, verso de número 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-se 7 vezes no Jordão, a tua carne ficará restaurada e ficarás limpo. Olha aqui, o profeta nem sequer saiu da sua casa para receber esse homem tão importante. Ele continuou na sua casa e manda lá um garoto de recado, e o garoto chega lá e diz assim: ó, o profeta pediu para eu avisar que é para você dar 7 mergulhos aí no rio Jordão e que depois a sua carne vai ficar restaurada. Versículo de número 11 diz assim: Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por si em pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão aqui sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Poderia eu me lavar e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. A indignação dele, primeiro, o profeta não foi recebê-lo. Olha o orgulho que ele tinha. Ele achava que essas glórias humanas que ele tinha deveriam colocar ele numa posição especial, em saber que não existia posição especial nenhuma. Mas isso aqui é para mostrar o orgulho que existe em Naamã. E saiba, irmão, pessoas orgulhosas não são apenas pessoas poderosas. Pessoas orgulhosas não são apenas pessoas com dinheiro. Há pessoas que não têm nada, mas são orgulhosas. Há pessoas, irmãs, que podem passar necessidade, mas não pedem ajuda. Eu mesmo, há algumas semanas atrás, mandei mensagem para uma moça que tem 2 filhos, perguntei como que ela estava, como que estava esse período da pandemia, e ela me disse que estava sem trabalhar. Eu perguntei se podia levar alguns alimentos para casa dela, ela aceitou, e depois ela me falou: ó, eu não peço nada para ninguém, não. Eu falei: minha filha, você não tem nada na sua casa, não tem nada para os seus filhos. Você não pode ter esse coração orgulhoso. E não podemos ter o nosso coração orgulhoso. O orgulho, irmãos, é um pecado que reflete ao próprio Satanás. O orgulho de se achar numa posição, de achar que pode, de achar que é. O orgulho de achar que não depende de ninguém. Tá tudo bem? Mas continua, né? Amém. E quando lá no versículo ainda de número 11, ele diz assim: eu achei que o profeta se colocaria na posição de onde ele estava e ele invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, e aquilo mudaria, traria um milagre para a minha vida. Só que ele percebeu que o profeta nem ao menos foi recebê-lo. E a gente percebe, irmãos, que o orgulho daquele homem era tão grande que ele falou assim: ó, eu não tô sujo não. Se fosse para tomar banho, eu tomava banho em Damasco, que Abana e Farfar é um rio muito melhor que esses rios de Israel. Porque o rio Jordão, a qual ele ia tomar banho para ser curado, ele estava como num rio barrento. Ele fala: vocês vão me mandar para um rio barrento para eu ser curado? Não, se fosse para ser curado, eu seria curado lá mesmo em Damasco. Mas
o Senhor, antes de trazer a cura para a vida daquele homem, queria tratar o seu coração, queria tratar do seu orgulho. Por isso, irmão, às vezes Deus vai permitir que coisas aconteçam com você, vai permitir que você passe por situações difíceis, para que você possa se humilhar e o seu orgulho ser quebrado, a pedir ajuda a quem você falou, eu nunca vou pedir ajuda para tal pessoa. E às vezes o Senhor vai permitir que você passe por situações para que você possa quebrar o seu orgulho. Ninguém, irmão, pode se colocar em orgulho primeiro diante do Senhor. E o orgulho é um problema que nos mata e muitas vezes vai nos matando aos pouquinhos. E no versículo, irmão, de número 2 e 3, fala a respeito de um grande testemunho. E o grande testemunho de quem? Dessa menina. Essa menina que foi levada, irmãos, como escrava, para ser serva lá, escrava da mulher de Naamã. E ela escuta que o seu senhor agora está leproso. E ela dizia, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta em Samaria e ele lhe restauraria a lepra. Veja só, irmãos, mesmo essa menina longe da sua casa, numa terra pagã, junto das pessoas adorando outros deuses, ela dá o testemunho do Deus verdadeiro. Nós, irmãos, mesmo onde nós estivermos, seja no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso círculo de relacionamento, são oportunidades de dar o testemunho do único e verdadeiro Deus. Ela também tinha essa barreira da inimizade. Os dois reis aí, rei de Israel e rei da Síria, estão nesse momento de tratado de paz, mas um grande perigo para Israel é a Síria. E essa moça está lá e diferente de Jonas, o profeta Jonas falou, não, eu não quero que esse povo seja salvo, eu queria que esse povo morresse tudo. Por isso que ele foge do Senhor, para não pregar lá para aquele povo. Mas o Senhor usa a vida dessa menina para que ela pudesse falar a respeito do Senhor. Ela se coloca numa posição diferente do profeta Jonas, para que aquele homem pudesse ter uma oportunidade de ser salvo. E às vezes, irmãos, pessoas podem ser salvas e alcançadas através do testemunho que nós damos a respeito do nosso Senhor. E também eu acho muito interessante, irmãos, quando Naamã ele sai totalmente irritado porque o profeta Eliseu não quis recebê-lo, diz que os servos de Naamã, lá no versículo de número 13, diz o seguinte, então se chegaram a ele os seus oficiais ou os seus servos, e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, não te faria, não farias? Quanto mais, já que apenas disse, lava-te e ficarás limpo. Quando Naamã ouviu o que o profeta mandou dizer a ele, ficou totalmente indignado e ele ia embora. Mas os servos dele falou, meu senhor, meu pai, ele pediu, se fosse uma coisa difícil, ele não faria, sobe lá no Monte Sinai, a pé, e depois você desce, e depois sobe de novo, você não iria? Porque ele sabia a importância da cura que ele ia ter na vida dele. Mas já que ele falou que a única coisa é apenas se lavar 7 vezes no Jordão, por que você não vai? Eu estava conversando com o irmão ontem, ele falou, meu patrão tem muita coisa, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu falei, sabe uma coisa? Tem muitos patrões que são abençoados, não por eles mesmos, mas pelos seus servos, pelos seus empregados, por aqueles que trabalham para eles. A gente vê um exemplo disso lá em Gênesis, quando fala a respeito de José. Quando José trabalhava na casa de Potifar, Potifar estava sendo muito abençoado, mas não porque o Senhor abençoava Potifar, mas porque o Senhor abençoava o que José fazia.
Às vezes, onde você trabalha, aquele lugar vai prosperar, aquele lugar vai crescer, mas saiba que é porque há homens e mulheres de Deus que estão naquele lugar. Não fica pensando, meu patrão aqui está sendo muito abençoado, ele é muito abençoado, é você que crê no Deus, que crê no verdadeiro Deus. E porque você crê, crendo, o Senhor abençoa você e por consequência, as pessoas que estão ao seu redor acabam também sendo abençoadas. No versículo de número 10, fala agora a respeito do grande milagre na vida dele. E diz assim: então lhe disse Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-se 7 vezes no Jordão, a tua carne ficarás limpa. Lá no versículo de número 13 que nós lemos, diz assim, 14, diz assim: então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Aqui, irmãos, diz assim, consoante a palavra do profeta, ou conforme a palavra do profeta, ele fez. Ele ouviu a palavra do profeta, e o mergulho de Naamã não foi 6 mergulhos ou 5 mergulhos. Foi 7 mergulhos para que ele pudesse ser curado. Ele ouviu a palavra do profeta. E bem-aventurado, irmão, são aqueles que também ouvem os conselhos dos homens e mulheres de Deus que o Senhor coloca na sua vida. Muitas vezes porque ouvem os conselhos, são abençoados. Muitas vezes porque ouvem os conselhos, têm a vida transformada. E a vida desse homem não foi mais a mesma, primeiro, porque ouviu o que o profeta lhe disse, porque deu ouvido aos seus servos, que lhes aconselharam de forma correta. Vale o Senhor, mergulhe 7 vezes. Ali, o pecado dele é exposto para todo mundo, porque muito provavelmente ele tirava suas armaduras quando chegava em casa, e era exposto a sua lepra dentro da sua casa, mas agora que ele precisa mergulhar e se lavar no Rio Jordão, todos os que estão ali podem ver a sua lepra. Ele fica desnudado, ele fica totalmente transparente. E isso é às vezes o que o Senhor vai querer de nós. É que não venha a ter máscara, a que venha ter essa real transformação, em ser desnudado para depois ser transformado. Às vezes o Senhor faz isso para que haja a transformação. Como eu disse, ele obedeceu a voz do profeta. E porque obedeceu a voz do profeta, a sua vida também não foi mais a mesma. Que haja cura, irmão, nas nossas vidas. Que não sejamos nós leprosos de alma, leprosos de espírito. E se você tem percebido nesses dias um distanciamento do Senhor, um esfriamento, uma insensibilidade, recorra ao Senhor e diz: Senhor, lava-me e eu ficarei limpo. Purifica-me. Essa deve ser a nossa oração, para que Ele traga purificação para nós, para que Ele traga transformação para nós. E nós não venhamos mais ser os mesmos. Eu quero orar pela sua vida agora, você que está na sua casa. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e que a nossa oração seja para que o Senhor traga cura hoje, para que o Senhor traga restauração hoje, para que a lepra que talvez contaminou a sua vida, ela saia, haja cura na sua vida, para que a sensibilidade do Senhor volte no seu coração. E para que o caminho de morte que talvez você esteja seguindo, você pegue o caminho da conversão e volte para o caminho que o Senhor trilhou para você. Feche os seus olhos, meu irmão. Coloque a mão no seu coração nesse instante e eu quero orar por você. Pai, eu oro nesse instante aos meus irmãos que estão ouvindo essa ministração. Eu oro para que haja cura, Senhor, para que haja transformação vinda do Senhor, para que haja purificação, que se há corações leprosos, almas leprosas,
que se a mancha, Senhor, que o Senhor venha com a tua cura nesse momento sobre a vida desses irmãos. Que o Senhor venha com cura sobre a vida dessas pessoas. Que o teu milagre seja operado. Que o caminho de morte ao qual eles estavam trilhando, os olhos deles sejam abertos. Que eles estejam desnudados. Que eles possam ver o caminho, a vida, o segmento a qual eles estão indo. E que a tua mão poderosa, Senhor, traga cura sobre a vida deles. Traga novamente a sensibilidade do Senhor, a sensibilidade da tua voz, do teu espírito, do teu toque, ó Pai. Que toda deformidade que estava se formando, isso venha a ser caído por terra em nome de Jesus e que nós venhamos nos parecer cada dia mais contigo. Para isso, Senhor, nos transforme, nos mude. E nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor também opere em nós o teu milagre, em nome do teu Filho Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito, esteja sobre a sua vida hoje e também por toda a sua vida. Fique na paz, irmão. Deus abençoe você.